Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Você que é investidor de Stellar Lumens, né? É a XLM e tá sem muita informação, vamos dar um passeio aqui pelo DevCon, né? Um evento que a Stellar organiza, né? E aqui, vamos dar, como eu falei, vamos dar uma volta aqui, ó. Cripto salva vidas, ainda é cético, né? Veja o efeito on-chain e tal na Colômbia, né? Estão fazendo alguma coisa na Colômbia lá. A maratona continua. Isso tá fixado aqui já faz tempo, desde 8 de agosto, tá? Mas agora é os atuais. Há 5 horas atrás aqui, ó, DevCon postou: a maratona continua por este palestrante aí, né? Agora ao vivo na DuneCon 2024. Explorando como medimos o sucesso além da TVL, né? É o valor bloqueado na rede, né? Aí vem aqui e fala que essa pessoa, esse site aqui, né? Olha só, gente. Aí você vê o envolvimento da Stellar, né? Com pessoas, né? Muito ligadas a Ethereum. Tá aqui, ó. Chef.eth, né? Chef, mas né, no caso é Shify, tá? .eth. Ela e este perfil aí, né? Hoje em Bangkok, né? Venha fazer uma doação de 10 USDC. Você vai lá fazer uma doação para uma instituição de caridade de sua escolha e ganha alguns brindes. Meu amigo, ainda não dá para fazer doação não. 10 dólares para gente que está investindo em Stellar é muita coisa, né? Aí mais uma aqui, ó. Par.xlm. Tá vendo? Já tem domínio XLM também, porque já estão usando aqui. Vocês viram a diferença aqui, ó? A diferença é que aqui é Shify.eth e aqui é o XLM, tá? Falando sobre o fundo comunitário, né? Aquele fundo que é usado inclusive na Phoenix Ruby, né? E também como é que é o nome lá, gente? Na Lumos, tá? Eles participaram desse fundo aqui e receberam. Sendo que a PHO, né? A Phoenix recebeu 3 vezes, tá? O fundo aqui. Obrigado à comunidade fundo, não Fund Common, né? Por me receber. No ano que vem não falaremos apenas sobre impacto. Compararemos resultados reais em subsídios Web3 e veremos o quão longe chegamos. Ela deve ter recebido subsídios da Stellar, né? Ainda porque é sobre isso que eles estão falando aqui há mais ou menos 10 horas, tá? Do horário deles lá, né? Claro. 29 projetos, 3 vencedores, 30 mil em XLM nesse fundo comum, né? Hackathon, 4 desafios de design, mais palestras sobre o impacto do blockchain. Gente, uma coisa que eu estou notando, e vocês sabem que aquela PHO, né? PHO, essa Phoenix Ruby aqui, ó, eu fiz um vídeo para vocês, onde a gente ainda vê aqui, eu falei lá no Twitter, né? Sobre eles estarem ligados com a Circle e tá apresentando o sinal da Tether aqui, o símbolo da Tether. E continua, tá? O que eu digo para vocês? Esse projeto veio da Ethereum, tá? E vocês estão vendo que lá também na DevCon tem muitos projetos em Ethereum que tá vindo para dentro do XLM, tá? E com subsídios da própria Stellar, tá bom? Aqui, ó, na maioria das vezes as pessoas que realmente se beneficiam no blockchain nem percebem que estão usando. Lembra do que o Brad Garlinghouse falou? Ninguém precisa saber quem é que está por trás, o que é o back-end. Você só precisa ter a condição de utilizar, né? Ter a experiência do usuário, que é o X
com a interação do usuário, que é o aplicativo, o front-end. Tá? Você não precisa saber o que está rolando ali por trás dos bastidores. Então, aqui na maioria das vezes, as pessoas que realmente se beneficiam do blockchain nem percebem que o estão usando. Eles não se importam em se mover entre cadeias ou especulação. Elas só se importam em ter acesso ao serviço financeiro básico, como contas correntes e poupança. Gente, essa frase aqui, ela mata a charada para as instituições que venham utilizar XLM, XRP, tá? Só para lembrar do XRP aqui, porque os bancos e instituições não importam em se mover entre cadeias ou especulação. Eles não estão preocupados se o XRP ou a XLM vai valer bilhões de capitalização de mercado, centenas de valores em relação à criptomoeda. Eles querem utilizar a tecnologia, tá? Ah, mas é porque eles precisam entrar para poder o preço disparar. Gente, eles querem usar a tecnologia. O preço só vai disparar quando você, eu ou qualquer outra pessoa começar a querer segurar aquele token. Porque eles vão precisar desses tokens para fazer pagamento de serviços. Cada movimentação que eles fizerem na rede, eles têm que pagar taxa. Independente se eles vão usar um montante, um certo montante para fazer a chamada remessa, né, de liquidação sob demanda, eles vão precisar de pagar as taxas. E se eu segurar esses tokens, provavelmente eles vão ter que procurar isso mais caro no mercado para armazenar, para ficar pagando essas taxas. Porque usar o serviço blockchain tem um custo. E qual que é o custo? As taxas. Ah, mas as taxas são muito baratas, mas eles vão precisar de pagar muitas taxas. E com isso vai um XLM aqui queimado, amanhã vai mais outro XLM queimado. Por quê? Eles estão pagando taxa. E com isso vai chegar um momento que a carteira deles vão esvaziar e eles vão precisar de carregar novamente, tá? É como se fosse fichas de fliperama. Pois é, meu amigo, é mais ou menos isso, tá? E aqui, ó, nós vemos mais assuntos aqui sobre resolvendo o estado de arquivos, de arquivamento dos ledgers, né? E por incrível que pareça, a Stellar parece que resolveu isso, tá? Vamos ver? A confiança é a base que levará o blockchain à popularização, diz esse senhor aqui, que nós vamos ver num vídeo mais para frente ele falando sobre isso, tá? E o point é esse aqui, gente. A rede Stellar é o primeiro blockchain a resolver o inchaço de estado. Este cara aí, ó, tá? Fez um mergulho profundo em todos os recursos de segurança do estado de arquivo, garantindo que o Stellar seja o blockchain mais seguro e escalável. Meu amigo, este cara aí, tá? Que ele simplesmente só coloca aqui que gosta de computadores, só, mais nada, e não tem muitos seguidores. E olha só quem é que segue ele, ó, PHO, tá bem aqui, ó, né? Phoenix Ruby, é o mesmo projeto aqui seguindo ele, tá? Aqui, ó, seguindo ele, tá? Se liguem. Pensa que eu já não tive vontade de vender minhas PHO tudinho e ficar com minhas XLMs na mão. Só que se essa PHO ela tem uma ligação com a Circle mesmo, meu amigo, isso vai dar bom, tá? Porque só precisa de um empurrãozinho. E quem está lá para empurrar? Tanto a Stellar quanto a Circle, né? Vamos lá. Vou trazer 2 artigos aqui para vocês. Este daqui que foi em junho de 2024 e este daqui que também foi em julho. E esse aqui em junho. Ah, não, esse aqui é 18 de julho e esse aqui é 12 de julho. Então vamos começar por esse daqui que foi antes, tá? Aqui tá falando o Tommy Wheeler, né? Não é ele aqui, ó. Não é ele, tá? Mas quem escreveu o artigo foi o Tommy Wheeler.
E aqui diz, os designers de Soroban vêm discutindo como lidar com um dos elefantes na sala do blockchain há vários meses. Esse elefante é o inchaço de estado. O estado do blockchain se refere ao instantâneo atual de todos os dados registrados no Ledger em um ponto específico no tempo. E o inchaço do estado se refere ao fato de que o estado do blockchain está sempre ficando maior à medida que mais informações de conta, ativos e contratos inteligentes e dados associados a armazenamentos, causando, em última análise, problema massivo de escalabilidade e sustentabilidade. O que é isso, gente? Muitos dados para serem pesquisados em um explorador, muitos dados para ser armazenado em SSD, e com isso gera uma lentidão de pesquisa, gera uma lentidão de validação, porque ele vai validar, só que tem tantos dados naquele SSD, naquele storage, que de repente ele leva um tempo para sair procurando como que ele vai gravar aquilo, se tem espaço, e tudo isso é verificado na hora que está fazendo as validações. Verifica-se espaço, verifica o local que tem que ser gravado dentro do SSD, tá? E isso nós vimos o Vitalik falando que eles têm um roadmap, e nesse roadmap, depois do merge, né, e depois de um outro evento que eles vão fazer aí, que já fizeram na realidade, que foi a liberação dos depósitos dos validadores, né, que ficou travado por um ano ali, e eles ficaram com medo de talvez nem conseguir liberar aquilo. Eles estão prevendo fazer o chamado depurg, né, o purgo, né, purgar a blockchain, ou seja, passar a mostrar, a liberar somente 1000 transações que eles possam mostrar para você, as 1000 últimas. As outras todas vão ficar estático, marcado, gravado dentro de um servidor, igual o XRP Ledger tem, né? Um servidor de histórico completo. E aqui eles dizem que resolveram isso lá na Stellar, né? Ele está dizendo aqui, ó, que é o primeiro, né, blockchain a resolver o inchaço de estado, tá? E nós trouxemos aqui que também está sendo discutido isso lá no XRP. O Bitcoin ele vai ficar muito mais lento a cada dia que passa, principalmente talvez por conta dos contratos inteligentes, que vai ser gravado os hashes lá, mas os contratos inteligentes vão ficar do lado de cá da Cardano. Mas mesmo assim vai gerar muitas transações no Bitcoin. Tem o Taproot, tem os satoshis raros que possivelmente vão querer utilizar os contratos inteligentes. Tem aquele lance de ficar gravando, e isso vai gerando blocos, e esses blocos vão inflando o Bitcoin. Ele também pode ficar lento, independente se ele está sozinho ou acompanhado, tá, de outro blockchain. O Bitcoin pode ficar muito lento. Como que eles vão resolver essa questão do inchaço de estado? Ninguém fala disso lá. O XRP já está discutindo isso. A Cardano nunca falou disso. E, inclusive, a Cardano diz que o caso do blockchain deles, o armazenamento é mínimo. Eles não ocupam tanto espaço assim. Foi Charles Hoskinson comentou uma vez. Eu não sei como que eles conseguem ou conseguiram fazer dessa forma, mas o blockchain da Cardano não tem o mesmo estado que um Ethereum, que um XRP, que um XLM. Mas é porque ele quase não funciona, né? Por isso não. Eles conseguiram resolver alguma coisa lá, que eles armazenam todos os metadados, mas não precisam inflar o estado do blockchain, tá? Aqui eles estão dizendo que resolveram isso, né? O inchaço de estado é um problema conhecido no desenvolvimento de blockchain há vários anos, e
muitas redes estão tentando lidar com isso. Nós já falamos disso, né? Por isso que nós já estamos sabendo da história. Incluindo as propostas da Ethereum de usar o Dark Shard e Rollups de conhecimento zero, né? No entanto, embora esse método ajude a desacelerar o crescimento de estado, eles não o limitam e agem mais como um curativo do que como uma correção. Tá vendo? Até a Stellar tá falando que a Ethereum só faz remendo na rede deles, tá, gente? É difícil dizer retroativamente aos contratos que seu estado expira. Então, o fato de Ethereum e outras cadeias terem implantado contratos inteligentes e construído um ecossistema DeFi por anos torna a implementação de um plano de expiração de estado completo muito mais difícil. Então, gente, um dos resultados é isso aqui, ó. Expiração de estado completo de um contrato. Soroban resolveu isso, tá? Soroban, por outro lado, se beneficia da vantagem de se mover, né? Ser o segundo a se mover, é isso mesmo? É o segundo motor, né? Aliás, segundo motor da blockchain, né? Da Stellar. Eu já mostrei aqui que Soroban é uma outra rede ali paralelo a eles. É como se fosse o Chahal, tá? O que significa que seu design é otimizado com base nas experiências de outras redes. Eles são otimizados levando em conta os pecados que as outras cometeram para eles não cometerem aqui, tá? Isso é verdade para muitas decisões de design discutidas anteriormente. E hoje vamos nos concentrar em mais uma. Como o design do Soroban está lidando com o inchaço de estado e ao implementar uma solução de expiração de estado desde o início. Só de falar em expiração, eu digo para vocês o seguinte. O contrato inteligente lá na Ethereum, provavelmente quando ele expira, ele nem expira, ele fica ativo o tempo todo. Mas por que, gente, que ele fica fica ativo o tempo todo? Porque não tem possibilidade de ir lá e modificar o contrato. Ou seja, fazer ele parar de funcionar. Não tem. Se você foi hackeado, infelizmente você tem que criar um outro contrato inteligente, conectar aquele contrato, transferir os dados ou os tokens de lá para o novo contrato e largar aquele contrato para lá. Ele fica inválido, mas você não consegue modificar ele mais. E aqui ele está dizendo que eles criaram uma expiração de estado desde o início. Isso quer dizer o quê? Pelos meus conhecimentos, eu entendi que eles chega um tempo, por exemplo, ele executou, aí chega um tempo ele expira. Ninguém mais usa aquele contrato, ele é descartado. E aí ele não fica operando na rede. Se não tiver mais ninguém para utilizar aquele contrato, ele morreu. Agora, se aparecer alguém para utilizar ele, aí ele volta de novo e é como se ele se autoligasse e depois começasse uma contagem de tempo para expirar novamente, tá? Bom, o problema do tamanho de estado do blockchain, conforme mencionado anteriormente, o estado de um blockchain se refere às informações atuais registradas na rede em um dado ponto no tempo. As informações específicas incluídas no estado podem variar dependendo da cadeia. Mas com Stellar e Soroban, o estado inclui todas as contas, contratos inteligentes, ativos e seus respectivos saldos ou dados. Cópias do estado de um blockchain são armazenados por cada novo validador e crescem com cada nova entrada no ledger. Por exemplo, se Suzy fizer airdrop de 100 tokens SpinNash para Stefan, o tamanho do estado aumentaria. No caso do Stellar, isso adicionaria uma entrada de saldo reivindicável no livro razão. Como os blockchains podem processar milhares de transações muito mais complexas por segundo, o estado pode mudar e crescer exponencialmente. À medida que o estado de um blockchain aumenta ao longo do tempo, os requisitos de hardware, né,
dos validadores também aumenta, tem que melhorar eles, né? E leva muito mais tempo para sincronizar um novo validador com a rede. Aqueles que executam um novo validador devem ser capazes de pagar pelos recursos de armazenamento e computacionais necessários para armazenar todo o estado do blockchain e acompanhar o processamento de novos blocos e transações. Esses requisitos técnicos cada vez maiores tornam a manutenção de um validador mais exigente e aumentam a barreira de uma entrada para novos usuários, o que prejudica um dos principais propósitos do blockchain, que é a descentralização. Olha só. Além disso, permitir que o tamanho do estado cresça sem limites tem o potencial de afetar negativamente as transações por segundo, os TPS da rede. À medida que um estado do livro cresce, fica mais difícil para os validadores encontrarem informações que estão procurando. Demora muito mais, tá, gente? É aquilo que eu falei aqui. Como procurar uma agulha no palheiro, com o palheiro constantemente ficando exponencialmente maior. Enquanto você está lá no explorador, ó, procurando dados de uma conta, ele vai começar a ficar lento, e essa lentidão ela ocupa, é executado lá no servidor, né? Processamento, pedido de memória, requisição de memória, né? E alocação de espaço para poder separar aquela informação temporariamente no SSD, no storage. E com isso, a pessoa, isso no mundo todo fazendo essa pesquisa, os validadores, na hora de validar mesmo, ele vai ter uma lentidão, porque as requisições estão enormes em cima daquele servidor. Você entendeu por que XRP estava pretendendo criar um sistema onde você pagava para poder consultar informações e teria um servidor, vários servidores de histórico completo que você poderia acessar para fazer isso, mas ele estaria parado ali só esperando essas requisições. Ele não ia participar da validação da rede para evitar que o validador ficasse defasado, tá? Lento na rede, tá bom? Muito bom isso aqui. E essa explicação, como procurar uma agulha no palheiro com o palheiro constantemente ficando exponencialmente maior. Isso faz com que as transações fiquem lentas e reduza o TPS, pois fica mais difícil para os validadores encontrarem as informações que precisam para validar as transações. Por esse motivo, porque você, eu e muitos no mundo todo estão pesquisando sobre informações, buscando requisições naquele servidor que deveria estar livre para validar. E ele está processando as suas requisições, tá? Então, permitir que o estado do blockchain cresça desinibidamente prejudica a descentralização e aumenta barreiras de entrada para validadores. 2. Diminui o desempenho da rede e o TPS ao longo prazo. Esses são dois problemas fundamentais que precisam ser resolvidos se o blockchain quiser escalar e ser bem sucedido como um sistema no mundo real. A solução de Soroban para esse estado, gente, quando a mainnet for lançada, nesse caso na época, né, já está lançada, a Stellar será a primeira blockchain a empregar a expiração de estado desse design para resolver o inchaço de estado. Lembre-se de que essa solução se aplica somente a entradas de contratos inteligentes, que é o contract date, dados de contrato e os códigos de contrato, provando que ela está sendo construída para longevidade e usabilidade no mundo real. Inicialmente, se inspirado nas propostas de inspiração do estado do Ethereum, né, de 2021, os designers do Soroban passaram vários meses pesquisando, colaborando internamente e com a comunidade e iterando para chegar ao modelo atual de inspiração de estado de Soroban. Embora ainda haja algumas decisões técnicas a serem tomadas, o design geral é sólido e inclui um banco de dados para armazenar entradas de dados expiradas. Eu pensei que eles iam descartar, mas eles estão criando um banco de dados específico, tá? Só para essas entradas de dados expiradas lá, tá? Ou seja, não vai perder nada. 2 tipos distintos de armazenamento de dados: temporário e persistente.
e um modelo de aluguel com taxas, tá? Para entradas, ou seja, você vai consultar esse banco de dados aqui, você vai pagar para fazer essas entradas, que é as pesquisas, tá? A mesma coisa que a XRP Ledger estava propondo, tá? O ESS é um sistema downstream semelhante ao Horizon, que é o servidor, né, principal. Não tem o Ledger, pois é, o Ledger, XRP Ledger, pois é, no Stellar chama-se Horizon, e armazena as entradas de dados persistentes que foram expiradas e excluídas no banco de dados atual do Stellar, né, chamado Bucket List DB, banco de dados, eu não lembro, de buquê? Banco de dados Bucket List. Quando um usuário precisa restaurar uma entrada expirada ou persistente, né, ele executa uma operação de restaurar na rede Stellar. Os nós ESS veem essa operação e fornece as provas criptográficas necessárias para restaurar a entrada de volta para o Bucket List. Quando uma entrada é restaurada de volta para a Bucket List, ela pode ser usada como se fosse uma Ledger Entry, né? Entrada de Ledger normal que nunca expirou. Interessante, viu? Tipo de armazenamento de dado temporário e persistente. Atualmente a rede Stellar e todos os outros blockchains tratam cada entrada de dados igualmente. 1000 entradas de saldo reivindicável de tokens Spinash não aceitas ocupam tanto armazenamento na rede quanto entradas mais importantes e úteis. Quando você faz uma reivindicação e elas não são aceitas, aqueles erros que ocorrem lá na Solana e que estavam ocorrendo na blockchain da Stellar, pois é, eles armazenam dados do mesmo jeito que armazenam dados válidos, tá? Os inúteis ocupam o estado do Ledger do mesmo jeito que os dados úteis. Como entradas de saldo de 1000 USDC, né? 1000 USDC. Com dois tipos distintos de armazenamento, podemos remover entradas redundantes ou desatualizadas que estão obstruindo a rede para abrir espaço para entradas mais úteis. Ó, tá vendo? Eles podem expirar ou transferir esses dados para outro banco de dados, né? Quando um desenvolvedor está escrevendo um contrato inteligente no Soroban, ele deve definir no contrato se as entradas de dados são 1. Temporárias ou 2. Persistente. Ambos os tipos de dados armazenados funcionam da mesma forma com relação à interface, mas diferem em suas taxas e comportamento de expiração. Tem mais coisas aqui, mas eu vou passar por esse outro aqui, que é o do dia 18 de julho, onde está dizendo aqui que este artigo faz parte de uma série de mergulhos profundos no problema de inchaço de estado da indústria, que deve ser resolvido para que os blockchains permaneçam baratos, forneçam alto TPS e sejam escalonados para mais usuários. Este artigo dará uma visão geral de alto nível da solução Stellar para o inchaço de estado. Os acompanhamentos discutirão otimização e desempenho, recursos, segurança e comparação do estado de arquivo de armazenamento, né, com propostas de escalonamento alternativa. Ele já começa falando da Ethereum aqui. Quando se trata de escalabilidade de blockchain, o inchaço de estado é a maior questão em aberto da indústria. Em cada blockchain público, como Stellar, Ethereum, etc., vocês já notaram que eles falam muito da Stellar? Gente, a Stellar ela está muito em Ethereum. A Stellar está muito ligada com Ethereum, tá? Qualquer um pode enviar uma transação para execução, desde que pague uma taxa pelos recursos que a transação consome. Meu amigo, ó. Essas taxas permitem que a rede de blockchain aloque recursos limitados de forma justa e descentralizada, enquanto ainda
estão protegidas de ataque de negação de serviço, DDoS, e spam. No entanto, quando se trata de armazenamento, as taxas de blockchain são fundamentalmente quebradas. O que é o inchaço de estado no blockchain? O estado de blockchain se refere ao instantâneo. Isso aqui nós já vimos, né? Mas aqui eles complementam com os NFTs. Considere uma transação que cunha um novo NFT. O remetente dessa transação paga uma taxa única pelos recursos de armazenamento consumidos quando a transação grava a imagem NFT no blockchain. Rapaz, eu não sabia que as imagens lá na Stellar ficaram gravadas era nos blockchains, não. Eu imagino que é o hash, né? Mas ele está dizendo que a imagem fica lá, está escrito aqui, né? O problema é que cada validador na rede terá que armazenar permanentemente esse NFT para sempre, mesmo que o NFT nunca seja transferido ou usado após sua criação inicial. Esse é o problema do inchaço de estado, em que o inchaço de estado se refere a todos os dados de um blockchain que não estão sendo usados, mas ainda deve ser armazenado em banco de dados do validador. O problema é que fica ainda pior quando você considera que os validadores devem armazenar esse estado em estruturas de dados que permitem hash rápido, como árvores Merkle. Embora nem todos os blockchains usem árvore Merkle. Stellar usa uma estrutura otimizada de gravação chamada bucket list. Ele não usa árvore Merkle, ele usa bucket list. Bucket list. Elas são a estrutura de hash rápido mais comum, e todas as estruturas de hash rápido compartilham problemas semelhantes quando se trata de cache, desempenho e gravação. Para árvores Merkle, em particular, atualizar qualquer entrada requer um número arbitrário de leituras e gravação aleatória, como o hash Merkle raiz deve ser incluído no blockchain. Os validadores devem bloquear essas operações de atualização caras e não podem passar para o próximo bloco e começar a processar novas transações até que a árvore Merkle tenha terminado de atualizar, mesmo que um pedaço antigo de dados não tenha sido usado por nenhuma transação em um bloco. Se o hash dos dados for semelhante ao hash de uma nova entrada que foi atualizada por uma transação, os dados antigos devem ser lidos para atualizar a árvore Merkle. Entendeu? Serviço redundante aqui, né? Embora algumas estruturas otimizadas para gravação, como a Booklist, não precisem bloquear gravações como as árvores Merkle, elas ainda devem reler e reescrever rotineiramente os estados arbitrários do livro-razão, mesmo que os dados não estejam sendo usados ativamente pelas transações. Mas com esses 33 minutos aqui de leitura sobre essas informações que eles estão postando sobre a Stellar está resolvendo a questão de inchaço do estado do blockchain deles, eu diria para vocês, elas estão saindo na frente mais uma vez nesse ponto. Isso é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que estão envolvidas com investimento na Stellar. Às vezes a gente fica vendo a Stellar valendo 10 centavos ali. Pode ser que um dia eles façam alguma coisa que quebre a rede, tipo, testaram, transferiram para a rede principal e acabou quebrando, não aguentou. Pode. Mas é muito dinheiro ali por trás, gente. A Circle não ia fazer parceria com a Stellar de graça, não. Tem muita gente poderosa por trás ali daquela Circle. Tem Visa, Mastercard se envolvendo com a Stellar. Tem MoneyGram, que está envolvida com a Stellar até o pescoço, né? E a Stellar foi obrigada a comprar 10%, né? Coisa que a Ripple ia fazer lá no passado. Ela teve que fazer. Ela talvez estava ali relutando em comprar aqueles 10% da MoneyGram, porque não tinha interesse na rede deles, né? E, de certa forma, né? Ou de certa forma poderia estar querendo futuramente botar preço em toda a rede da MoneyGram e sairia muito caro. Então eles nem queriam botar dinheiro lá.
Aí, como tinha um contrato, né, e eles não tinham cumprido essa parte do acordo ainda, a MoneyGram foi lá e cobrou e eles tiveram que comprar. Ou seja, a Stellar ela está se estruturando. Se ela conseguir resolver, se ela conseguiu, pelo que nós vimos aqui no post de ontem, não, do dia 9, eles disseram que já conseguiram resolver, tá? Aqui, ó, é o primeiro blockchain a resolver o inchaço de estado. Depois eu quero fazer um vídeo mostrando para vocês o que foi que eles fizeram. Aqui eles estão contando o que era o problema, o que eles pensavam que poderia, comparações, né, de redes, e inclusive a rede Hedera usa muito. Na realidade, a rede Hedera ela não usa blockchain, ela usa árvore Merkle, tá? Então, isso aí quebra as pernas da Hedera Hashgraph, tá, gente? Só para você que gosta da Hedera, só para você saber que isso aqui é um ponto negativo para a Hedera. Como que a Hedera está se saindo disso? Né? Você viu o tanto de leitura que ele tem que fazer na rede, né? Na árvore Merkle, vai e volta, atualiza a árvore, lê tudo de novo, tá? Então, isso é um problema de escala. Ah, mas a Hedera faz não sei quantos mil transações por segundo. Mas e aí? Vocês lembram de um vídeo que eu trouxe aqui mostrando como que eles fazem as validações deles? Tem validações que eles nem fazem. Só colocam lá e acabou, vai embora, tá? Leva na confiança. Bom, espero que vocês tenham gostado aí. Espero que isso deixe a mente da gente um pouquinho mais abertas aí, vendo que a rede Stellar está lutando contra um problema que todas as redes vão ter que lutar, inclusive XRP-LED e Bitcoin, tá, galera? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.